Iniciaremos a resolução da questão 09 do concurso de admissão à Escola de Sargento das Armas do ano de 2019. Observe a equação modular. Módulo de 3x menos 2 igual a 8 mais 2x e identifique a alternativa que apresenta uma das possíveis raízes. Inicialmente, é importante recordarmos que o módulo de x será maior ou igual a zero para qualquer x. Portanto, o módulo de um número será sempre não negativo. Eu não posso ter o módulo de um número dando um valor negativo. Por exemplo, se eu tivesse aqui módulo de 3x menos 2 igual a 8, eu não tenho dúvidas de que módulo de 3x menos 2 igual a 8 é um valor possível, porque 8 é maior ou igual a zero. 8 é não negativo. Mas eu tenho que o módulo de 3x menos 2 é 8 mais 2x, e eu não sei quem é o x. Então, inicialmente, antes de resolvermos a equação modular, eu tenho que estudar a condição de existência, porque 8 mais 2x obrigatoriamente tem que ser não negativo, tem que ser maior ou igual a zero. Eu tenho que impor essa condição. Antes de resolver, eu tenho uma condição de existência a verificar. Por exemplo, se eu tomar x igual a menos 5, menos 5 vezes 2 dá menos 10, mais 8, menos 10 mais 8 dá menos 2. Desse modo, módulo de 3x menos 2 daria menos 2, o que contraria a informação de que o módulo tem que ser não negativo, tem que ser no mínimo zero. Tranquilo até aqui? Ou seja, antes de resolver, eu tenho que estabelecer uma condição de existência para quais valores é possível eu calcular o módulo. Depois disso, se o módulo de x, por definição, será x se o x for maior ou igual a zero, e se o módulo de x, por definição, for igual a menos x se o x for menor do que zero, nós perceberemos que a partir da definição, nós recairemos aqui na condição que o módulo tem que ser não negativo. Vejamos, o módulo de x é x se o x for maior ou igual a zero. E o módulo de x é o simétrico de x se o x for menor do que zero. Vamos tratar de forma numérica para você entender melhor. Quanto é que é o módulo de 2? É 2. Por quê? Porque o 2 é maior ou igual a zero. Ou seja, o módulo de x é x se o x for maior ou igual a zero. Agora, quanto é que é o módulo de menos 2? É menos 2. O módulo de x é menos o x, é o simétrico de x, se o x for menor do que zero. Módulo de menos 2, o menos 2 não é menor do que zero. Então, o módulo de menos 2 não é menos 2, é menos o menos 2. Agora, observe, menos vezes menos dá mais. Ou seja, se o x é positivo, eu repito. Se o x é negativo, eu uso o simétrico, eu troco o sinal. Por quê? Porque dessa forma eu garanto que x positivo ou x negativo, o módulo vai me dar um número no mínimo zero. Ou seja, não negativo. E nós voltamos para cá. O módulo de x é maior ou igual a zero. Isso é demonstrável, mas não é o foco da questão. Eu só quero que você entenda que o módulo de x jamais será negativo. E por que isso? Porque módulo faz referência a comprimento. Por exemplo, se eu tiver a reta numérica do 0 ao mais 2, eu tenho um comprimento de 2 unidades, qualquer que seja a unidade. Do 0 ao menos 2, eu tenho um comprimento de 2 unidades. Então, modularmente, a distância do 0 ao 2 é igual à distância do 0 ao menos 2. Muitos alunos falam, professor, a resposta era 2, eu coloquei menos 2, só um sinalzinho. Sim, o seu erro foi de 4, porque quem está no 0 e vai para o 2, anda 2 para a direita. Quem está no 0 e vai para menos 2, anda 2 para a esquerda. Se eu sair de menos 2 à esquerda para o 0, eu andei 2. Do 0 até o 2, eu andei mais 2. Então, o seu erro foi de 4. Se você transformar em quilômetros, você errou 4 quilômetros. É uma boa caminhada, mas é uma distância considerável. Então, o sinal é importante. Agora, modularmente, o comprimento é o mesmo. Tratar módulo é tratar comprimento. Certo?
Passamos pelo primeiro aspecto utilizado na resolução. Agora vamos para o segundo. Se o módulo de x é igual ao a, ou o x é a, ou o x é o menos a. Módulo de x é igual a a se somente se o x for a ou o x for menos a. Eu vou quebrar o módulo no valor de a e o módulo no valor de menos a e vou resolver as duas equações. Agora a gente vai resolver a questão propriamente dita. Condição de existência. Nós vimos que o módulo não pode ser negativo, ele tem que ser não negativo. Então, eu vou impor a condição de existência. 8 mais 2x tem que ser maior ou igual a zero. E por que essa condição de existência? Porque eu não sei quem é o x. Mas ele tem que ser um valor de tal modo que 8 mais 2x não pode ser negativo. E agora? Passando 8 para cá fica negativo. 2x igual a menos 8, maior ou igual. Eu quero o x e não 2x. Se eu dividir por 2, 2 dividido por 2, o x vai ser maior ou igual a menos 8 dividido por 2. Por que eu coloquei o sinal no menos 8 e não coloquei o sinal na fração? Porque o sinal ele não pertence ao numerador nem ao denominador. O importante é você perceber que menos dividido por mais dá menos. Aqui vai dar menos 4. Certo? O sinal é da fração. Então, x maior ou igual a menos 8 sobre 2 é x maior ou igual a menos 4. E já isso aqui é uma fração? Sim. Menos 4 é menos 4 dividido por 1. É um número racional. Por que eu não coloco? Porque não há necessidade. Raiz quadrada de 2, há necessidade de colocar o símbolo? Não. Mas raiz cúbica de 8 eu tenho que colocar. É convenção. Menos 4 dividido por 1 é menos 4. Eu não preciso colocar o denominador, mas eu tenho que perceber que é uma fração. Raiz quadrada de 2 eu não preciso colocar o valor do índice da raiz, mas eu tenho que perceber que ali é uma raiz quadrada. Entendeu? É convenção. Então, o x é maior ou igual a menos 4. Essa é a nossa condição 1. E agora eu vou resolver módulo de x igual a a. Se o módulo de x é igual a a, ou o x é igual a a, ou 3x menos 2 é igual a 8 mais 2x, recaindo na equação do primeiro grau, passando 2x para cá fica negativo, passando 2 para cá fica positivo, então teremos 3x menos 2x igual a 2 mais 8, 3 menos 2 dá x, 8 mais 2, 10. Achamos a primeira raiz, que é a nossa segunda condição. E a terceira? Se o módulo de x é igual a a, o x vai ser menos a. Então, se eu multiplicar por menos 1 para ficar menos a, vai ficar menos 8 e vai ficar menos 2x. Desse modo, o x é 8 mais 2x e o menos a, aliás, é menos 8 menos 2x. Certo? Módulo de x igual a a, módulo de x igual a menos a. Certo? Aqui, ó, módulo de x igual a a, ou x igual a a, ou x igual a menos a. Agora, vamos resolver a outra equação do primeiro grau. Passando para cá fica mais 2x, passando para cá fica mais 2. Então, vai ficar 3x mais 2x, menos 8 mais 2. 3 mais 2, 5x é igual a 8 menos 8 mais 2. Aqui, ó, eu tenho sinais diferentes. Uma positiva e outra negativa. Como é que a gente faz? Regrinha dos sinais lá, que a gente já viu várias vezes. Sempre que eu tenho na adição e na subtração de sinais iguais, eu somo e repito sinal. Sempre que eu tenho na adição e subtração sinais diferentes, eu vou subtrair e repetir o maior módulo. Então, eu vou subtrair. 8 menos 2 dá 6. Mais ou menos. Aí eu venho para cá. O módulo de menos 8 é 8. O módulo de 2 é 2. Quem tem o maior módulo? Não é o 8? O 8 não é negativo? Então, a resposta é menos 6. Certo? Mais uma revisão. Sempre que eu tenho sinais iguais, eu somo e repito sinal. 2 mais 8, 10. Menos 2 menos 8, menos 10. Somo e repito sinal. Sempre que eu tenho sinais contrários, eu subtraio e dou o sinal do maior módulo. 8 menos 2, 6. Quem tem o maior módulo? O que é o módulo? É o número sem o sinal. Não é o 8? O 8 não é maior do que 2? Se o 8 é negativo, a resposta é menos 6. Se fosse 2 menos 8, mudaria alguma coisa? Não. Só invertir a ordem. 2 menos 8, sinais diferentes. Eu vou subtrair e dar o sinal do maior módulo. Tranquilo? Mais uma revisão aí para você colocar na sua cartola.
E agora eu não quero 5x, eu quero apenas o x, eu vou dividir por 5. E dá menos 6 quintos. Percebam que agora eu não coloquei o sinal no 6, eu coloquei o sinal na fração. Tem alguma diferença? Não, porque o sinal não é da fração, não é do denominador, não é do denominador. O importante é você perceber que menos dividido por mais dá menos. Então, se eu colocar menos 6 dividido por 5, está errado? Não, porque menos dividido por mais dá menos. O importante é você ter um valor negativo. Agora, se eu tivesse colocado 6 quintos positivo, eu estaria errado. Tranquilo? Menos 8 dividido por 2 deu menos 4. Eu poderia colocar menos 6, o sinal apenas no 6 e o 5 no denominador. Estaria errado? Não. Agora, convencionalmente, é muito usual colocar o sinal na fração. Tá? Então, nós temos a primeira condição, a segunda e agora a terceira. A questão acabou? Teoricamente, sim, mas vamos dar mais alguns elementos para que você consiga pensar em questões semelhantes. O que nós temos? Nós temos três condições. O x tem que ser maior ou igual a menos 4, é a condição de existência. Uma das raízes é x igual a 10 e a outra das raízes é x igual a menos 6 quintos. Eu não sei se as duas raízes satisfazem. E ele pediu apenas uma das possíveis raízes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar as três condições. Porque a solução tem que satisfazer as três condições. Tem que haver uma interseção. Qual é a primeira condição? Pela condição de existência, todo o valor de raiz tem que ser maior ou igual a menos 4. Então, todos os valores devem estar a partir do menos 4. Bola fechada. Se fosse só x maior que menos 4, aqui eu teria uma bola aberta. E o que significaria a bola aberta? Que o menos 4 não pertence ao intervalo. É outra revisão de intervalos. Bola fechada é intervalo inclusive, ou seja, é x maior ou igual a menos 4, inclui o menos 4, e bola aberta é intervalo exclusivo, a partir do menos 4, sem o menos 4. Como é maior ou igual, bola fechada, o menos 4 pertence à solução. Se todas as raízes estiverem à direita do menos 4, porque se eu tenho dois números para comparar, o maior sempre fica à direita. Então, os dois valores satisfazem. E eu tenho, de fato, menos 6 quintos é maior do que menos 4. Por que menos 6 quintos é maior do que menos 4? Porque 6 dividido por 5 é 1, alguma coisa. Como é negativo, nos negativos, quanto menor, maior. Por exemplo, menos 1 é maior que menos 4. Por quê? Menos 1 é menor que menos 4. Modularmente, ele fica à direita. Certo? O 3 é maior do que o 2. O 3 fica à direita do 2. O 10 é maior do que o 7. O 10 fica à direita do 7 na reta. Nos negativos é o contrário. O menos 1 é maior que o menos 3. O menos 1 fica à direita do menos 3. Sempre assim. Modularmente, valor sem um sinal. À direita, quanto maior, maior. À esquerda do zero, quanto maior, menor. Menos 10 é menor que menos 3. Tranquilo? Então, por que o menos 6 quintos ficou à direita do menos 4? Porque menos 6 quintos é 1, alguma coisa, só que é negativo. 1 é menor do que 4. Como está negativo, quanto menor, maior. Tranquilo? E todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Então, justifica o 10 à direita, o menos 6 quintos entre o menos 4 e o 10, e o menos 4 o menor dos três. Ok? Vamos lá. A segunda condição é x igual a 10. Satisfaz? Sim, ó. Porque se eu partir do menos 4, eu passo pelo 10. Então, o 10 satisfaz a condição de ser maior ou igual a menos 4. A segunda raiz, menos 6 quintos. Satisfaz a condição? Sim. Porque se eu partir do menos 4, eu passo pelo menos 6 quintos. Em tese, as duas raízes satisfazem a condição. Mas ele quer apenas uma das possíveis raízes. Onde temos aqui, só temos o 10. Desse modo, a solução é x igual a 10, que temos no item E. Ok? Mais uma vez, mantendo a ideia do canal, eu não apenas resolvi a questão. Eu fiz algumas abordagens teóricas para que você conseguisse pensar em questões, consiga pensar em questões posteriores envolvendo o mesmo assunto.
Eu acredito que apenas resolver a questão é tranquilo, mas a nossa ideia aqui é que você resolva a questão e tenha elementos teóricos que possibilitem você, pelo menos, pensar e tentar resolver questões semelhantes. Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Até a próxima resolução. Muito obrigado. Chegou até aqui. Valeu.